volta com os donos da bola aqui na Band e o Neto que está de férias, mas não perde a notícia. Ele ligou aqui, deu a informação que o Vitor Pereira, que treinou o Corinthians, ele está no Southampton, da Inglaterra, está de olho no Gerson... Wolverhampton, perdão, no Wolverhampton. Ele está de olho no Richard Hughes e no Gerson. Bobo não é, né? Bobo não é, né? Principalmente o Gerson, que hoje é titular da seleção brasileira, né? Richard Hughes, titular da Colômbia também. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, o Gerson? O Gerson, para mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. É craque de bola. Richard Hughes chamou atenção na Copa América também, foi bem, é titular da Colômbia, mas o Gerson está um patamar acima. O Wolverhampton é meio de tabela. Tava na zona de rebaixamento. Baixo, na Inglaterra. Tava na zona de rebaixamento até outro dia. Então, pô, você acha que os caras vão trocar, cara? Tenho dúvida, hein? Premier League. Libra, Fernandinho. Premier League. 7 vezes mais. 7. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. 7 vezes salário. Será que vai ganhar muito mais do que ganha aqui? O Gerson talvez. Multiplica por 7, Fernandinho. Mas eu não iria também. Se eu sou o Gerson, não iria. O Gerson é um caso curioso. Eu tava outro dia pensando no Gerson, porque ele não é um cara que aparece tanto nas posições que ele executa. Ele não é o melhor driblador para ser um ponta, não é o melhor finalizador para ser um atacante, não é o melhor construtor para ser um meia, mas ele faz tudo bem. Então ele pode jogar em qualquer das posições bem. O jogador é tão raro quanto completo, um centroavante como o Pedro. É um jogador tão raro como um centroavante como o Pedro, por causa de tudo isso que você falou. O Gerson é tão completo que ele faz todas muito bem. E aí é difícil, é muito craque, né? Ele já bateu, foi pro Olympique de Marseille e não deu certo, porque é um time também hoje na França meia boca. Teve na Fiorentina também, não foi, o Gerson? Gerson jogou na Itália também. Chegou a jogar na Itália, bateu e voltou também. A Fiorentina também é mais ou menos. Lá, né? Segundo escalão do futebol italiano, mas os Lobos, né, dos Wolves, eles já têm alguns brasileiros, né, Matheus Cunha, se eu não me engano, é aí um dos destaques lá do Wolverhampton, e o Vitor Pereira conhece o futebol brasileiro, né? Então, assim, a gente tem aí essa possibilidade, o craque trazendo essa informação, o Richard Hughes, no lugar deles, né, me seduziria mais do que o Gerson. O Hughes me parece um caso que, assim, uma hora o Palmeiras não vai conseguir segurar. Vai Acho embora. que nessa janela do meio do ano, aí, depois do Mundial, vai ser muito difícil o Palmeiras segurar o Hughes, né? Ele já teve uma época de interesse do Manchester United, foi noticiado, nos jornais ingleses. É um cara muito moderno, né? Um cara que consegue fazer volante, consegue jogar um pouquinho mais à frente, muita força física. Acho que é um cara típico de futebol europeu. Eu acho que se o Palmeiras tiver um sinal verde com relação ao Andrés Pereira, né? Bom ponto. Aí eu acho que o Palmeiras pode liberar o Rios e aí fazer essa composição. Ainda sobra um troco? Ainda sobra um troco? Vai sobrar um troco, Fernandinho. O Rios é um jogador que está valorizado em função da Copa América que fez. O Palmeiras não libera por menos de 25 milhões de euros, é o que diz. E está oferecendo 20. Então, 20 no Andrés. Eu acho que se aparecer essa possibilidade aí de vender para poder comprar... O Wolverhampton é time para comprar isso? Tem dinheiro para isso? O Wolverhampton tem. Os times ingleses, até os menores, né, como a gente vê, Fulham, Wolverhampton, o Nottingham Forest agora, tem um investimento, alguns têm até investimento de fundos, né, aí de famílias de outros lugares e tal, mas a divisão de dinheiro da Inglaterra, ela é melhor que a divisão brasileira, por exemplo. Metade é igual para todo mundo. Né? Então. Metade do bolo da televisão é igual para todo mundo. Aí depois tem... O Fulham recusou uma proposta rendimento, né? Desempenho. Desempenho, isso. O Fulham recusou uma proposta do Olympique de Marseille pelo Andreas Pereira na última janela de 25 milhões de euros. Quer dizer, dinheiro, então eles têm. Não, 20 é o que o Palmeiras ofereceu agora. Oferecendo. Mas o Fulham já teve uma proposta de 25 pelo Só que a diferença é que ele quer vir, né? Então, é esse ponto que eu ia tocar. A diferença é essa, que ele está interessado. Mas vale a pena trocar o Richard Hughes por ele? Eu acho o Andreas muito mais jogador. É mais jogador. Eu acho o Andrés um cara bem acima da média, um cara que mudaria o patamar do Palmeiras. Acho que é um jogador de seleção brasileira. Novo ainda, né? Como a gente falou do Gabigol, jogador de 27 anos. Acho que é um cara que... Ele já tem o carinho da torcida do Palmeiras. Já foi campeão da Libertadores fazendo um... E ele tem o carinho. Mudança no departamento médico do Flamengo. Mudança geral. Márcio Tanuri, que era chefe do departamento médico do Flamengo, foi demitido na manhã desse sábado. É isso mesmo, depois de quase 23 anos de Flamengo, Tanuri está fora do Flamengo, não é mais funcionário do Flamengo, foi comunicado pelo presidente BAP lá no CT Ninho do Urubu. O Tanuri não foi comunicado anteriormente porque ele estava de férias e agora, diante de todas as notícias que estavam saindo com o retorno do Runco ao Flamengo, o Tanuri foi chamado pelo presidente BAP e comunicado da sua saída. E o Runco está de volta, como o Coluna do Fla havia dito. E eu avisei para vocês, se o Runco voltar, o Tanuri não fica.
A relação dos dois é péssima, horrível. Os dois não se gostam. Pessoas que conhecem as duas pessoas, os dois profissionais falam. Os dois se odeiam, os dois não se falam. Não tem como os dois trabalharem juntos. E é isso que vai acontecer. Porém, o Runco retorna ao Flamengo não é para a vaga do Tanuri. O Runco vai ser um diretor médico geral, entende? E aí ele vai organizar todo o departamento médico do clube, não só do futebol. Por exemplo, o vôlei, o basquete, a ginástica, futebol. Então ele vai ser o diretor geral. E aí ele vai selecionar funcionários, obviamente funcionários da confiança dele, com capacidade para trabalhar no Flamengo, obviamente, para poder fazer parte desse organograma. E na segunda-feira, o presidente do Flamengo, o BAP, vai anunciar como será esse organograma. E o Runco está de volta ao Flamengo, ele já teve uma passagem pelo Flamengo, já foi médico da seleção brasileira também. Eu não vou ficar aqui na frente da câmera falando, não, o Runco não era para voltar, ou sim, o Runco era... Gente, quem sou eu? Eu sou um jornalista, como é que eu vou avaliar um trabalho de um médico? Isso é com o tempo, assim como eu não posso avaliar o trabalho do Tanuri. Vene, você era a favor de mudança? Eu sou sempre a favor de mudança. Eu não gosto muito tempo uma mesma pessoa trabalhando num lugar. Inclusive, o Tanuri, muita gente elogiava bastante. Vários clubes vinham ao Brasil e visitavam o Flamengo porque viam o Flamengo como um exemplo na medicina esportiva. Então, quem sou eu para criticar o Tanuri? Vene, mas você não acha que teve muitas lesões? Sim, acho. Mas eu dizer que foi por causa ou por culpa de um funcionário ou por culpa do Tanuri, nossa, eu não posso fazer isso. Não tenho condições, nem capacidade, nem conhecimento para fazer isso. Para julgar o trabalho de um profissional. Não posso fazer isso. Mas, sim, eu era a favor da mudança. Galera, então, em breve a gente vai saber aí as novidades no Departamento Médico do Flamengo e o Tanuri está de saída do Flamengo. E eu fico aqui, o meu agradecimento ao Tanuri, que sempre me tratou super bem, um cara, gente boa demais, inclusive já me ajudou em outros momentos, com, enfim, analisando exames meus, um cara sensacional, um cara, que eu gosto demais da pessoa, Tanuri, então fica o meu abraço aqui ao Tanuri, obrigado por tudo, Tanuri. E agora, obviamente, ele vai focar nos projetos pessoais dele, que são vários, né? A gente sabe que ele é um cara que, enfim, tem um consultório aqui na Barra da Tijuca, que ele seja muito feliz. E agora vamos torcer para o Runco fazer um baita trabalho no Flamengo.